Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para a tua meditação nesta manhã. Fica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. A cura do aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui nós vemos uma passagem muito forte, a qual aqueles dois discípulos, apóstolos de Cristo, estavam a entrar no templo à hora nona. A hora nona era mais ou menos 3 horas da tarde. E os apóstolos estavam ali para cultuar a Deus e ao mesmo tempo falar do amor de Cristo e exortar o povo. Que era esse o propósito deles, trazer clareza do Evangelho, trazer clareza da vida de Cristo, a qual eles conviveram com Cristo durante 3 anos, e evidenciar Cristo. Mas o que mais me chama a atenção, porque pessoas religiosas passavam ali, entravam no templo, viam aquela pessoa aleijada, não faziam nenhum esforço para colocá-la dentro daquele templo. Porque eram pessoas que se denominavam perfeitas. Eram pessoas que se denominavam alguma coisa e não ajudavam aquela pessoa a entrar no templo, porque era uma pessoa aleijada, estava na porta a pedir esmola. A única coisa que eles davam para ela era esmola, porque é somente isso que eles tinham. E é muito triste você só ter algo superficial para dar para uma pessoa e não ter Cristo verdadeiramente para dar para uma pessoa. Isso é muito triste. São pessoas vazias, são pessoas que só pensam em si próprio. Mas Deus tinha um propósito naquele lugar. Deus tinha a evidência verdadeira, que é salvífica, cristocêntrica, de mudar a história daquele homem que era aleijado. O que eu quero dizer com esta palavra é que milagres vão acontecer fora do templo. Nem todos os milagres irão acontecer dentro do templo. Nem todos os milagres. Tem situações que vão acontecer fora, aonde ninguém está vendo. Aonde ninguém está vendo. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que venham ter mais experiências com Deus, aumentar a fé. Assim como Davi matou urso, matou leão. Quem que viu? Mas isso acrescentou muito em tua vida. Acrescentou sabedoria, maturidade e aumentou a fé daquele homem, que mais tarde passou a ser o rei Davi. Então, meus amados e minhas amadas,
Pedro estava ali juntamente com João, cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele homem estava ali a pedir esmola. E eles falavam, fitando olhos nele, cheios do Espírito Santo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A presença do Espírito Santo há milagres. Na presença do Espírito Santo há um mover espiritual de Deus. Eu sou uma pessoa continuista, creio que os dons são para hoje. Creio que os dons não se findaram. Creio, porque eu já vi o sobrenatural de Deus, eu já vivi o sobrenatural de Deus, e eu sei que a fé é algo que as pessoas não entendem verdadeiramente o que Deus possa fazer através da fé, porque a fé não é para todos. A fé é algo sobrenatural. Deus pode mudar histórias. Deus pode curar você. Deus pode libertar você e salvar você. Deus pode restaurar a sua vida, a sua saúde. Deus pode levantar o seu parente que está acamado, libertá-lo do vício das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, e dar a ele uma outra mentalidade, metanoia, metanoá no grego, que significa mudança de mente, mudança de caráter, porque tudo começa na mente e depois coração. Metanoia, mudança de caráter, mudança de vida, mudança de mente. É uma transformação que começa na mente, é no psique, é na mente, mentalidade. Nós vemos que aquele homem esperava receber deles alguma coisa. Porque já estava acostumado a estar ali, a pedir esmola. Mas recebeu salvação. Não recebeu bem material, não. Recebeu o principal, o melhor de tudo: salvação, cura. Sozo, cura. Cura. Mudança, restauração. E nós vemos uma mudança radical na vida daquele homem através de Cristo Jesus, que usou Pedro e João, porque aqueles homens não eram nada, mas maior é o que estava neles do que estavam fora. Entende? Maior é o que estavam com eles do que o que estava fora. E também, sinceramente, maior é o que estava neles do que o que estava até dentro do templo, porque templo é feito por mão de homens. Às vezes Jesus nem estava no templo. Isso é como nos dias de hoje. Tem muitos lugares que pessoas estão ali, mas Jesus não está ali não. Porque são pessoas vazias, cheias de ego, cheias de si. E Jesus não está nesses lugares aonde pessoas estão cheias de si e verdadeiramente não têm um coração voltado para Cristo. Aí tem muitos lugares que você entra, você sente, nossa, que lugar estranho. Não, sabe? Pessoas cheias de si, falando de si próprios no púlpito, que viajam, que foram em lugares, que visitaram lugares, que visitou a Europa, que fez isso e aquilo, e não prega salvação, não prega Cristo, não pega o direcionamento real, que é Cristo Jesus, que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir.
que nós não somos nada, falhos e pecadores e miseráveis. Esse é o verdadeiro evangelho, evidenciar Cristo, adorar a Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E os apóstolos estavam ali para pregar a Cristo. No entanto que quando eles entraram, eles se maravilhavam, achando que Pedro e João fizeram alguma coisa. Não, Cristo fez. Cristo faz, e Ele continua fazendo. Aquele que era, o que é, o que há de vir, é Cristo Jesus. E uma palavra que eu tenho para você nesta manhã, meus amados, levanta e anda. Você que se encontra abatido, cansado, você que recebeu palavras de derrota dentro do templo, fora do templo, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Levanta e anda, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos, pois elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, as misericórdias. Misericórdias, córdias vem de coração, ou seja, misérias do coração, cárdias, córdias, né? Misérias do coração, misérias do coração. Nós viemos do pó, nós devemos saber de onde nós viemos, de onde nós somos formados. Nós somos formados do pó, nós viemos da herdade de Adão, nós somos formados, gerados do pó. Nós somos imagens e semelhanças de Cristo, mas nós somos formados do pó, rumos da terra. Rumos, terra. Nós somos formados do pó. Então para com essa soberba, que achar que é alguma coisa. Cristo é tudo em nossas vidas e ponto final. E nunca se esqueça, Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Um dia abençoado para você, meu irmão e minha irmã. E mais uma vez, levanta e anda. Levanta e anda. Cristo é contigo. Deus é contigo nesta peleja. Deus é contigo nesta labuta. Levanta e anda. Deus abençoe a todos. E não deixe de compartilhar essa mensagem, de deixar o seu like no canal e se inscrever no canal, porque é um canal cristocêntrico, a evidência é Cristo, evangelístico, e propaga essa mensagem, é de muito valor em prol do reino em nome de Jesus. Um grande abraço, um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus Cristo.